Olá, crianças! Vamos então para a nossa atividade de ciências. Hoje nós falaremos sobre matéria e material. Então, toda matéria tem propriedades. Você já notou o que existe ao nosso redor? Tudo que nos cerca, como o ar, a água da chuva, as partes do corpo de um ser vivo, o sol e as construções, é formado por matéria. Existem diversos tipos de matéria que formam os materiais, como o metal, o vidro, o papel, e os materiais, por sua vez, têm propriedades, isto é, características próprias. O corpo do aracari-banana, esse pássaro que eu coloquei ao lado para vocês, é formado de matéria, assim como a semente que ele está comendo, a árvore onde ele está e também o ar que ele respira. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o uso dos materiais. Os materiais são usados para produzir diversos objetos do nosso dia a dia. O lápis, por exemplo, é feito de madeira. A parte externa da caneta é feita de plástico. Copos podem ser de vidro, de metal e as blusas podem ser de lã ou algodão. É muito importante conhecer as propriedades do material e saber de que maneira ele pode ser usado. Por exemplo, os materiais podem ser duros, como diamante, ou macios, como algodão, frágeis, como vidro, ou resistentes, como ferro, flexíveis, como alguns plásticos, ou rígidos, como as rochas. Os objetos que vocês usam na escola costumam ser fabricados de diversos tipos de materiais, que por sua vez têm características próprias. Enquanto está úmido, o barro pode ser modelado para fazer diversos objetos. Depois de seco ou cozido, ele se torna rígido. A madeira é usada para fabricar móveis e outros objetos, porque é resistente e pode ser cortada em vários formatos. Em geral, o ferro e outros metais são resistentes, duros e podem ser derretidos e usados para fazer tubos e chapas, por exemplo. Já o vidro é um material transparente e frágil e o plástico é um material resistente e impermeável. Essa palavrinha impermeável que está em negrito significa que é um material que não permite a passagem de água de um lado para o outro. Agora nós vamos falar também de volume e massa. A matéria apresenta duas propriedades importantes, que são o volume e a massa. Então, a matéria tem volume. Toda matéria ocupa espaço. Isso quer dizer que toda matéria apresenta um volume. O volume de um objeto é, portanto, o espaço que ele ocupa. O volume pode ser medido e uma das unidades de medidas usadas para determinar o volume é o litro, representado pelo símbolo L maiúsculo. Uma das consequências da existência do volume é que de duas matérias não podem ocupar no espaço ao mesmo tempo. Até quando misturamos açúcar e água, as pequenas partes que compõem cada um desses materiais continuam ocupando cada qual o seu espaço, ainda que não possamos ver a olho nu. A matéria também tem massa. Percebemos isso quando tentamos tirar qualquer objeto do seu lugar e se não fizermos um esforço, por menor que seja, ele continuará lá. Quanto mais massa um objeto tem, mais difícil de movê-lo. Observe as situações abaixo. Então, aqui nós temos na primeira imagem uma menina andando sozinha de bicicleta e uma menina levando uma outra criança na garupa. Qual delas está fazendo mais esforço, né? Em qual das duas bicicletas tem mais massa? Com certeza que tem duas crianças. Olha como a menina tem que fazer esforço aí para conseguir pedalar. No segundo exemplo, tem um menino carregando uma outra criança e um outro menino carregando duas crianças. Então, onde tem mais massa, é onde tem mais pessoas aí. Então, duas crianças e o menino está puxando, ele tem que fazer muito mais esforço do que para puxar uma criança somente.
Assim como medimos o volume, podemos também medir a massa. As unidades de massa mais usadas são o grama e o quilograma. O símbolo do grama é o G e do quilograma é o kg. Para medir a massa, utiliza-se um aparelho chamado balança, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, conhecem uma balança. Ela pode ser encontrada em locais como farmácias, supermercados e açougues. Agora vamos aos exercícios. Copie as questões e responda no seu caderno. 1. Marcos fez suco de laranja para os amigos. Ele colocou o suco em um copo e adicionou 3 cubos de gelo. Agora, Marcos vai colocar mais um cubo de gelo no copo de suco. Observe a imagem aí que eu coloquei para vocês. Sabendo que o suco e o gelo têm volume e não podem ocupar o mesmo lugar no espaço,